Bom, quando usar arquitetura hexagonal, tá? Esse é o tema da minha palestra. Eu gosto bastante de arquitetura hexagonal, mas antes, vamos perguntar por quem é o Nathaniel, por que ele vai falar isso sobre arquitetura hexagonal. Eu sou líder de engenharia em uma empresa chamada CW Software. Trabalho com desenvolvimento de software há uns 10, 12 anos, não lembro mais, já é bastante tempo. Não sou tão velho assim, tenho 31 anos e gosto de compartilhar conhecimento. Tenho alguns cursos na Udemy, tenho uns 50 mil alunos na Udemy e gosto bastante de proliferar conhecimento. Tudo que eu aprendo eu tento retribuir e passar isso para frente. Bom, esse sou eu, mas vamos ao que mais importa. O que é a arquitetura hexagonal, Ports and Adapters? O que é esse negócio que às vezes muitas empresas estão começando a utilizar, veio ali do mundo Java, mas já tem empresas que utilizam a arquitetura hexagonal com outras linguagens também, com TypeScript, por exemplo, já estão utilizando ali a arquitetura hexagonal. E o que é isso? Que arquitetura é essa? Só para você entender, aqui quem já usa? Quem está aqui no auditório, quem já usa aí a arquitetura hexagonal? Pode levantar a mão aí. 1, 2, 3. Bom, legal. Alguns já usam. Tem alguém aí no online que também usa arquitetura hexagonal? Se você puder falar, eu uso, ou eu me interesso. Se você está aqui nessa palestra, é porque você se interessa em saber o que é essa arquitetura hexagonal. Mas é importante eu saber também o quantos aqui tem algum nível de conhecimento ou não. Dos que se levantaram a mão aí, quem de vocês gosta de verdade aí da arquitetura hexagonal? Ninguém, né? Não se preocupe, eu tive essa mesma impressão quando eu comecei a trabalhar com arquitetura hexagonal. Quando eu comecei a trabalhar com arquitetura hexagonal, eu falei assim, para que eu tenho que escrever tanta classe? Para que eu preciso escrever isso? Ó, que legal aí, o Guilherme levantou a mão dizendo que usa, o Evandro, o Renato. O Renato, na verdade, falou que nunca nem viu. Bom, legal. Então, a gente tem pessoas ali no online que já mexeram com essa arquitetura hexagonal e tem pessoas aqui no presencial que também já mexeram. E ninguém gosta, pelo menos dos que estão aqui. Eu não sei se você que está aí do online, você gosta dessa arquitetura. E quem odeia aqui, galera, dos que conhecem? Levanta a mão. Quem odeia a arquitetura hexagonal? Oh, então, nem gosta nem odeia? Bom, primeiro, vamos falar o que é essa arquitetura hexagonal. Então, um modelo de arquitetura criada por Alistair Cockburn. Ele tem, inclusive, um blog que fala sobre isso. O nome da arquitetura, de fato, é Ports and Adapters. E foi mais popularizada como arquitetura hexagonal. E é um modelo de arquitetura bem utilizado e várias empresas estão começando a utilizá-lo e misturando também ali junto com Clean Architecture, Clean Code, etc. Mas o modelo, de fato, da arquitetura hexagonal, ele está sendo bem utilizado por várias empresas. Eu vou aqui falar um pouco sobre como que funciona esse modelo de arquitetura. Tá? Imagina que você tenha uma API, uma conexão ali via REST. Isso vai ser ali um contrato de API, pode entrar na sua aplicação via porta. Por isso o nome Ports and Adapters. Você vai ter uma porta ali de entrada para que a tua API consiga se comunicar com a tua aplicação, com o core da tua aplicação. Então, a ideia é isolar o core da tua aplicação e as entradas e as saídas sejam feitas através de portas, de interfaces, que vão fazer comunicação com o teu core da tua aplicação. E temos também portas de saída, não somente portas de entrada. Essas portas de saída também têm implementações ali de interfaces, que podem ser, por exemplo, para uma API, podem ser para um banco de dados, isso tudo através das portas. A implementação em si, nós chamamos de adaptadores. O que significa isso? O cara que vai escrever a implementação do que vai se comunicar, está nos adaptadores, ali nas camadas externas. As camadas internas do teu core é só as interfaces ali e o que tu precisa para a lógica do negócio da tua aplicação, beleza? É basicamente isso. Eu fiz aqui um desenho de uma aplicação, talvez você que está aqui no auditório não consiga ver bem, mas a ideia é de um hexágono mesmo. Eu tenho um cliente que acessa uma API REST e essa API REST
ela está construída no modelo de arquitetura hexagonal. Esse modelo de arquitetura hexagonal, que é pregado aí por Alistair Cockburn e que tem várias empresas aí utilizando, tá? Então, aqui eu coloquei 2 exemplos, depois vocês podem pegar esse slide. São 2 exemplos com tecnologias diferentes. Um utilizando o Spring Boot, outro utilizando o Quarkus. 2 frameworks diferentes da mesma linguagem, que é Java, mas que eles têm um core ali que é independente de framework, independente de biblioteca. A ideia dele é que ele seja independente de coisas externas, tá? Essa é a ideia desse core. Então, vamos ver o código para a gente entender melhor? Deixa eu abrir o código aqui. Bom, eu tenho um projetinho, inclusive isso está no meu GitHub. Se você quiser acessar meu GitHub depois, você vai poder ver esse exemplo de código com arquitetura hexagonal. Com essa fonte, eu não sei se ficou legal. Eu tentei aumentar o máximo possível para ficar legal. Mas quem está aí atrás, consegue ver mais ou menos ou não? Não consegue ver nada? Quem está aí atrás está conseguindo ver? Boa, legal. Quem está aí no online, está conseguindo ver direitinho? O Rogério Vieira diz assim, eu sou adepto, mas ainda não tive contato. Então, assim, só para explicar um pouco a minha experiência para vocês, tá, gente? Eu comecei a mexer com arquitetura hexagonal em 2019. Já tinha bastante tempo de experiência com arquitetura, já tinha bastante tempo de experiência com projetos de sistemas em si, com várias linguagens, com PHP, com Java, com Node. Mas, quando eu olhei a primeira vez a arquitetura hexagonal, a primeira coisa que eu pensei foi, para que escrever tudo isso? É desnecessário escrever tanta classe. Não tem necessidade. É construir um caminhão para matar uma barata. Era exatamente esse pensamento que eu tinha. Até que eu comecei a entender o propósito ali de verdade da arquitetura hexagonal. E a arquitetura hexagonal foi me ganhando. Eu fui começando a entender em outros projetos o quanto era importante, desde que você siga ali a arquitetura hexagonal, os princípios dela. E quando eu digo seguir os princípios, não é ser purista, porque às vezes a gente quer ser bem purista ali e falar, não tem que ter biblioteca nenhuma dentro do core, 0 biblioteca. Mas se tem uma biblioteca que você sabe que você não vai trocar de jeito nenhum, tá? Nathaniel, não vejo problema em deixar essa biblioteca. Um dos exemplos, que alguns aqui vão querer me apedrejar, mas, por favor, não façam isso, é o Lombok. Se está ali, tem gente, não, Nathaniel, eu nem gosto de usar Lombok. O problema é seu, eu gosto. Então, eu uso e coloco lá no core também. Então, e está tudo certo. Eu sei que está ferindo um dos princípios da arquitetura hexagonal? Sei. Mas, para mim, não é um problema. Beleza? A ideia da arquitetura hexagonal, aqui tem uma estrutura de pacotes, que se a gente for perceber, deixa eu fechar aqui, esse projeto aqui está feito em Quarkus, tá, gente? Eles têm um projeto aqui que está feito em Quarkus. Deixa eu fechar todas as minhas abas aqui, opa. Esse projeto está feito em Quarkus, e a estrutura de pasta dele está aqui, é a pasta dos adaptadores e a pasta do application. Vamos ver esse application primeiro. Esse application é onde está o core da minha aplicação de fato. É onde estão as regras de negócio, é onde está tudo aquilo que eu vou fazer para que a minha aplicação funcione. Esse core aqui, se a gente for olhar, ele tem os domínios. No meu caso aqui, eu tenho o domínio de endereço e de usuário. E eu tenho aqui um cara que eu chamei de service, mas normalmente quem monta a arquitetura hexagonal ali, até por causa da Clean Architecture, que muita gente confunde as duas porque são bem similares, utiliza esse cara como use case, tá? E o Alistair também fala que esse cara pode ser um use case. O que é esse use case? É onde a gente vai colocar as regras de negócio da nossa aplicação. Eu tenho uma regra de negócio daquele do meu domínio, eu vou implementar essa regra de negócio aqui. Esse use case, ou esse service, que eu estou chamando de service aqui, como é que ele está implementado? Olha, a ideia dele é uma ideia bem simples, que é simplesmente recuperar o endereço em algum lugar. Ele usa uma interface aqui para buscar o endereço, ó, e ele salva o usuário. Ponto. Essa é a responsabilidade desse use case. Ele busca o endereço em algum lugar e ele salva o usuário.
A diferença é que aqui a gente está usando interfaces. Se eu for entrar aqui, por exemplo... Aí, assim ficou melhor. Se eu for entrar aqui na interface, por exemplo, eu só tenho um contrato de entrada e saída. É uma interface. Eu tenho um contrato que eu recebo um usuário e devolvo um usuário. É um contrato de entrada e saída. E aqui no buscar endereço, da mesma forma, eu tenho uma interface, um contrato de entrada e um contrato de saída. É tudo isso que o meu core fica sabendo. É tudo isso que o meu application fica sabendo. Ele fica totalmente isolado. Aí, para se comunicar com ele, a gente chama os adaptadores. O que são esses adaptadores? São adaptadores de entrada e de saída, que são, de fato, a implementação daquilo que eu estabeleci como contrato para o meu core. Então, aqui no inbound, por exemplo, na entrada, eu tenho uma comunicação REST aqui, então eu vou expor uma API. Como aqui eu estou utilizando o Quarkus, é o Quarkus? Não, esse aqui é o Spring. Esse está sendo o Spring. Como nesse caso eu estou utilizando o Spring, nos meus adaptadores, eu estou construindo ele com essa anotação REST Controller. Então, aqui, eu vou e chamo uma porta de entrada, que é esse salvar usuário port aqui. Que ele vai entrar lá para o meu use case, para ele começar a fazer aquilo que ele tem que fazer. Ou seja, eu recebi a requisição da minha URL e mandei para o core, através de um contrato de uma porta de entrada. Esse é um adaptador de entrada. Nos adaptadores de saída, lembra que o nosso use case ele tem basicamente duas coisas que ele faz dentro da responsabilidade dele de salvar o usuário. Ele recebe um CEP e busca esse endereço em algum lugar, pode ser em um arquivo, pode ser em um banco de dados, pode ser em qualquer lugar, e ele salva o usuário com esse endereço. Essa é a função dele. Do jeito que está implementado aqui, eu implementei salvando esse usuário em uma base de dados, utilizando, por exemplo, o Spring Data. É o meu adaptador que está fazendo isso. Se fosse com Quarkus, usando Panache Entity, usando Panache Repository, usando, sei lá, qualquer outra lib, não importa isso para o meu core. O importante é que o adaptador ele obedeça ao contrato de entrada e o contrato de saída. Tudo bem, gente? Até aqui está tudo claro? Beleza. Então, a gente tem aqui o buscar endereço. O que eu fiz aqui no buscar endereço? Ele está utilizando o OpenFang, que busca, é uma biblioteca de HTTP client, que busca esse endereço e retorna, busca pelo CEP esse endereço em algum lugar. Nesse caso aqui, eu estou buscando via CEP, mas eu poderia buscar de um arquivo, eu poderia buscar de um banco de dados, eu poderia buscar de uma fila, sei lá, eu podia buscar de qualquer outra fonte de dados ali para ele receber. Qual é a ideia, gente, dessa arquitetura? É que essa pastinha aqui, application, por exemplo, eu pudesse criar um módulo dela, no Java, no Maven, sei lá, a gente criasse um módulo dela e ela ficasse literalmente independente das outras, das minhas implementações. Ela está independente, ela funciona independente da implementação que eu vou fazer. Eu posso fazer uma implementação que vai buscar o endereço num banco de dados, pode buscar o endereço no API REST, que é o que eu estou fazendo aqui. E, para exemplificar isso, eu coloquei um exemplo também em Quarkus. Esse cara aqui está escrito em Quarkus, e se você for perceber, o application aqui, ele está idêntico ao application que está lá no Spring. Se eu usasse ele como um módulo da minha aplicação, eu poderia colocar ele ali como um módulo da minha aplicação, que ele funcionaria independente. A ideia da arquitetura hexagonal é exatamente essa. Isolar totalmente o seu core, a lógica do seu negócio, e essa comunicação entre as camadas externas sejam feitas com portas de entrada e portas de saída. Tudo bem, gente? Até aqui? Então, vamos voltar aqui à apresentação. Tá, Nathaniel, você falou bastante sobre a arquitetura hexagonal, mas quando eu devo utilizar a arquitetura hexagonal? Quando eu preciso utilizar ali a arquitetura hexagonal? Quais são as vantagens? Se
eu estou querendo utilizar ela, eu tenho que saber quais são as vantagens. Primeiro ponto, galera, ela isola o domínio da tua aplicação. Tem muita gente que acaba deixando os domínios misturados. Uma classe é responsável por mexer naquele domínio, depois outra classe, depois outra classe, e etc. Enfim, a ideia da arquitetura hexagonal é você isolar o seu domínio para que você não tenha esse problema de vazar o domínio para umas outras classes que não têm essa responsabilidade. Tá? Isso, quando você tem um projeto grande, vale muito a pena. Facilidade na escrita dos testes unitários. Gente, quando você trabalha com arquitetura hexagonal, você vai testando aquele contrato, você está testando aquela implementação ali, fica bem mais segregado os testes que você está fazendo. Normalmente, quando eu vou escrever teste unitário, se eu demoro mais de 20 minutos para escrever um teste unitário, eu penso, cara, essa classe está com muita responsabilidade, então eu tenho que segregar um pouquinho mais, o meu domínio está errado. Eu penso em várias formas, e uma das formas legais é que a arquitetura hexagonal facilita essa escrita ali de testes unitários. Uma coisa até interessante é que você pode fazer a escrita de teste independente de adaptadores, porque você pode ter dois adaptadores para a mesma interface e usar em ambientes diferentes. Enfim, tem vários aspectos ali que tu consegue fazer. Menos sofrimento em alguma troca de implementação. Por exemplo, hoje a minha aplicação está buscando em um arquivo. Essa é a regra de negócio hoje. Ela vai buscar esses dados de um arquivo, sei lá, vai buscar esse endereço aqui de um arquivo, mas futuramente eu sei que isso vai buscar de uma fonte de dados diferente, vai buscar de um banco de dados, vai buscar de um DynamoDB, enfim, em qualquer lugar que você vai buscar esse dado, não muda a implementação da tua regra de negócio, só muda a implementação do adaptador. E isso acaba isolando e deixando com menos dores, beleza? Opa, mas como nem tudo são flores, a gente tem desvantagens também, e não são poucas, em utilizar aqui a arquitetura hexagonal. Tá? Desvantagens. A curva de aprendizado do time. É como eu comentei com vocês, eu já tinha uma experiência muito grande, mesmo assim eu tive uma dificuldade de entender a princípio para que eu ia utilizar essa bendita arquitetura chamada arquitetura hexagonal, chamada Portness Adapters. Uma maior escrita de código, então você vai ter que escrever mais código, não adianta. Mesmo que sejam códigos menores e mais separados, você vai ter que escrever mais código, vai ter que escrever mais DTOs, enfim, é um trade-off, né? Essa é uma desvantagem. E uma desvantagem é você querer levar ela ao pé da letra, que se você levar tudo ali à risca, gente, aí você vai virar uma grande desvantagem para você. Mas aí é de cada um, é aquilo que eu comentei do Lombok. Tem alguns que já ficaram olhando de cara feia para mim, mas brincadeira. E é isso aí. Bom, agora é hora de curso grátis. Eu falei que eu gosto de dar aula, tenho alguns cursos na Udemy, e eu vou distribuir alguns cupons de curso gratuito, literalmente do curso de arquitetura hexagonal, porque em 35 minutos aqui eu não vou conseguir explanar tudo que for possível, até porque eu tenho que deixar um espaço para dúvidas, e eu tenho um curso de arquitetura hexagonal na Udemy, e vou deixar de graça 0,800 para quem está no TDC. Tem algumas regrinhas. Esse presente é só para quem está no TDC, seja aqui presencial e você também que está online. Tá? Mas uma das regrinhas tem o meu Linktree aí. Se você for olhar, olha aí, pega o meu Linktree e você vai ter que acessar 2 redes sociais minhas e falar comigo através dessas 2 redes sociais. O meu Instagram e o LinkedIn, para a gente se conectar. No LinkedIn e no Instagram, você vai me mandar mensagem, e a regra é clara, vou deixar aqui, a regra é clara. Só falar comigo no direct do Insta e nas mensagens do LinkedIn, falando que você viu aqui a palestra, seja online, seja aqui no presencial, e eu vou te enviar o link gratuito, tá? Então, vou te enviar o link gratuito, desde que você me mande aqui a mensagem no direct e no LinkedIn. Vou deixar meu Linktree aqui, para vocês pegarem os dados. E agora é o momento de dúvidas. Deixei bastante tempo para as dúvidas, para que você que tenha dúvida, você que está com dúvida, aí, você que assistiu aí no online, e você que está aqui, é o momento de tirar dúvidas, porque eu acredito que, normalmente, sempre tem muita dúvida sobre esse assunto.